Olá, minha gente, que Deus abençoe a todos que estão aqui no entretenimento do projeto de Nações AFUP, irmãos, pais e filhos, senhoras e senhores, e gente de todas as nacionalidades que entenda a minha língua portuguesa. Bem, hoje eu quero falar aqui de um assunto. Eu acho que esse assunto hoje vai ser de muita importância e, acima de tudo, de responsabilidade da nossa idoneidade. Mas para que tudo seja processado de forma bem eficiente, eu quero que vocês tirem entendimento com muito cuidado, pelo qual vou falar aqui hoje de duas coisas essenciais para a nossa sociedade. Embora são um dos assuntos que eu mais trago, encargo nas minhas redes sociais, uma pauta que pode ser o futuro da nossa geração e infelizmente está sendo retrocedido porque muitas vezes as pessoas não vão perceber e vão deixar isso passar como se fosse apenas uma demagogia social, como muitos vêm trazendo aqui nas redes sociais, embora eu sei que às vezes as pessoas estão cansadas de tantas promessas, de tantas propostas, mas nós não temos em mãos um futuro que nos garante a segurança para a nossa geração. Mas eu quero que vocês entendam com muito cuidado que vocês já têm em segurança se vocês acreditar que Deus está trazendo uma oportunidade para o teu povo, mas em virtude de uma coisa, da consolidação de todos nós. Mas essa consolidação só vai haver se a gente entender que aqui no projeto de Nações AFUP seja a última esperança que esperamos para o nosso futuro. Eu quero falar aqui de um assunto de muita importância, mas eu quero deixar aqui um pequeno vídeo para que vocês possam ter entendimento pelo qual o que eu vou falar aqui em seguida a respeito deste tema. Eu quero que vocês assistam esse vídeo com muito cuidado. É um pequeno vídeo, é um pequeno trecho que eu cortei e trouxe aqui só para vocês entenderem o que está acontecendo e das muitas vezes nós não estamos preparados pelo que deverá vir, que já está manifestando já no nosso momento real. Preste atenção nesse vídeo para que vocês possam entender o que eu vou falar. É preciso melhorar a qualidade da classe política desse país. Porque tem muita coisa podre nesse país. O crime organizado tem tudo quanto é lugar. O crime organizado está na polícia, está no futebol, está no judiciário, está na religião, tem tudo quanto é lugar. Então, ou nós fazemos um pacto para que a gente consiga resolver esse assunto, ou nós vamos continuar sendo um país quase deu certo. E eu tenho... Bem, meus amados, o que vocês viram aí, é uma palavra bastante ilustrativa, pelo qual nós temos um presidente de grande experiência social e ele é bastante eclético em todas as informações, trazendo os mais importantes para os seus conteúdo de depoimento. Quando eu venho falando, para quem já conhece os meus vídeos passados aí dentro das redes sociais, percebe que eu venho falando de política e religião de forma bastante sincera e autêntico dentro de certos conteúdos, pelo qual eu sei que muita gente ainda não está percebendo o que está acontecendo no meio de nós. Olha, quando eu falo de política nós sabemos que cada um desses candidatos, eu não vou generalizar, mas a maioria está preocupado com o salário. Embora a política oferece grandes salários, oferece subsídio, além de um salário que não posso, que para nós é uma vergonha de saber que um político recebe tão bem na sociedade, ainda tem que ser subsidiado pelo seu próprio cargo. Isso é um absurdo. Isso é um assunto de desigualdade, mas eu não vou entrar nesse tema aqui porque ele também se estende para uma outra categoria que também pode levar tempo para a gente estar concluindo este assunto. Mas eu quero voltar aqui sobre a política real. A política real que você assiste hoje, o que você está vendo na nossa sociedade, eu sei que muitas pessoas hoje estão sem rumo, sem direção para saber quem que é o candidato certo, mas a gente acaba dando oportunidade para aqueles que têm mais influência. E influência social, hoje nós estamos no mundo de digitação, onde nós estamos no mundo da era da tecnologia, onde o algoritmo aponta para aqueles que mais falam bem, e infelizmente tem muita gente na sociedade hoje que é efeito de tecnologia e o algoritmo dá oportunidade para eles porque eles já têm uma mídia grande. Mas infelizmente esses caras não têm apenas só mídia, eles têm demagogia. Porque se eu falo que eles têm demagogia que não traz resultado para uma sociedade, eu te pergunto, pesquise, busque pela sua própria intelectualidade o que esses candidatos oferecem para um futuro pelo qual o mundo já está aí visando uma catástrofe sobre a área de trabalho e o que eles estão preparados para esse futuro. Pesquisa político por político, por mais que ele seja o mais espetacular, o mais glamouroso na sociedade. Eu te pergunto, veja se ele tem projeto de nação para um futuro pelo qual a gente precisa alcançar, estar preparado pelo futuro que vai acontecer.
Não vou dizer que o Lula é um dos melhores presidentes, não estou aqui para defender política, porque esse projeto aqui, ele é uma inovação de política, embora ele queira colocar novas personalidades dentro do cenário político, para a gente estar promovendo, né, pessoas com intelectualidade nova, onde elas vão devolver a honra pelo qual deve obedecer um progresso, pelo qual a importância aqui é o futuro, porque uma nação, ela precisa estar nos pés do Senhor, porque Deus, ele preocupa com todos, mas tudo depende de duas coisas: política e religião. Olha, gente, o que o Lula falou aí, né? O que está acontecendo na sociedade é claro e óbvio. Eu acho que todo mundo já percebeu isso. Mas infelizmente nós não temos aqui uma afinidade, um projeto que tem uma visão de mundo onde ele está afinado para o futuro, trazendo um modelo pelo qual pode ser e pelo qual vem falando aqui do projeto de Nações AFUP, é uma obra de Deus para o teu povo, não pode, ele é uma obra de evolução para a nossa sociedade. Então, para que vocês entendam, o que ele disse pela sua própria boca não é diferente pelo qual nós estamos vendo. Está todo mundo corrupto diante da sociedade. A corrupção está em todas as áreas. Como ele falou, está na política, está na religião, está nas instituições de segurança, está em todas as áreas. Todo mundo está buscando seus interesses. Irmãos, quando a gente prega a palavra de Deus, nós devemos falar de amor. E para falar de amor, não é simplesmente, trazer uma palavra escrita. Ela tem que ter efeito pela nossa experiência. Ela tem que ser testemunho das nossas vidas. Eu acho que muitos vão entender o que eu estou falando, principalmente daqueles que têm intelectualidade religiosa. Aquele que tem muito e sobrenaturalmente tem demasiadamente, uma quantidade insignificante em sua conta. Se ele sabe que ele está tendo muito e não pode tirar sequer 50% disso e devolver para a sociedade, eu não estou aqui falando estimulação pela minha visão, gente. Porque se a gente perceber no tempo dos primeiros cristãos, nem precisava trazer esse assunto. Lá eles não traziam 50%, eles vendiam as suas propriedades e voltavam com seus conceitos para a sociedade de forma igual, porque eles vendiam, davam os apóstolos e os apóstolos faziam ali conforme a necessidade de todos. Mas isso dá a entender, a palavra de Deus é bem clara e subjetiva, porque ali a gente percebe que eles faziam de tudo para agradar, o Senhor, porque era Deus que era a alegria deles em estar agradando, tirando o que eles tinham do melhor que tinha para devolver para a sociedade. Olha, gente, o que vocês ouviram aí pelas propriedades das palavras do Lula Inácio da Silva, Eu não vou dizer que o Lula é um candidato espetacular, mas também não vou dizer que ele também é muito ingênuo. O Lula, ele tem muito entendimento. Embora muitas pessoas julguem ele, pela corrupção que foi envolvida pelo partido dele durante a história do Brasil, mas o PT tem muito defeito. Mas também não podemos negar que todos os outros partidos também não fizeram um progresso pela sociedade. E até agora eu percebo, não existe ainda um partido que aponta para o futuro da nossa nação, um futuro de qualidade e com pautas, que vão trazer eficiência para o nosso povo e evolução para a nossa sociedade. Eu sempre falo com todas as pautas pelo qual deixei aqui no projeto de Nações AFUP. Não existe nenhum político, não existe nenhum religioso, não existe nenhuma instituição até agora que apontou o futuro para a nossa nação. Todos se perderam durante esta jornada da vida. E eu pergunto, ainda vamos ter alguém para estar votando agora na política de 2026? Será que realmente agora é a última chance que temos? Porque há tanta gente que fala bem, Se a gente olhar todos os tempos de campanha, todos os momentos de campanha, a conversa é sempre a mesma: demagogia. Se você perceber, todos falam de forma daquilo que a gente quer ouvir. A gente só quer ouvir melhoria na saúde, a gente quer ouvir melhoria na segurança, a gente quer uma economia com uma inflação bastante sustentável, a gente quer trabalho, a gente quer qualidade de vida. Isso é um assunto que já estamos cansados e desnorteados de tantas campanhas pelo qual vem falando. E tem muitos intelectos que vão fazer parte dessa campanha agora, mas mesmo com todas as suas intelectualidades, ninguém parou para, até que a política chegasse, e preparasse uma pauta para falar de um futuro com bastante qualidade e com muita responsabilidade,
Porque para falar de política, não é só apenas chegar lá, falar que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que está simplesmente ali numa ladainha de política, infelizmente, rotinária, porque o que vem acontecendo durante há muito tempo é isso, é uma política de rotina. Mas eu quero deixar aqui claro, para falar de uma mudança, né, porque o Lula acabou de assumir aí pelas suas propriedades, pela sua própria convicção de política. Ele sabe que a corrupção, o crime organizado está dentro da religião, está dentro do cenário político. Ele sabe que o crime organizado está em todos os setores do nosso país, né? Mas eu quero trazer aqui entendimento, né, para que a gente possa ter intelectualidade sobre a personalidade do Lula, né? Vamos dizer aqui que o Lula, né, ele é um pioneiro da política do nosso país. Ele não teve só um mandato, como consecutivo, ele teve vários outros. Ele está deixando aqui no final apenas a experiência da sua trajetória política. Como ele falou pelas suas próprias palavras, o nosso país está vivendo o pior momento de organização criminosa, né? Como ele falou, né? O cenário político é uma vergonha e infelizmente nós percebemos isso porque não tem ninguém que oferece uma visão de mundo para o nosso país, a não ser demagogia política, né? Porque o que toda vez nós escutamos dentro da campanha política é que vai mexer naquilo que todo mundo já falou, né? Nada vai ser diferente além disso, né? Só fala em melhoria. E como ele também falou, né, que o cenário religioso também está vivendo um crime organizado. Gente, quando eu falo que um crime é organizado, né, não é porque a pessoa está com uma arma na mão e sai para apontar contra um outro cidadão, não. Contra um outro cidadão, não. É assim, quando uma pessoa mexe, né, e fere, né, num direito de um próximo, ele está sendo um criminoso contra o seu irmão, porque Deus, né, ele nos institucionalizou para amar o próximo como a si mesmo. E se a gente não está fazendo esse bem e, além de tudo, estamos tirando o direito desse irmão, realmente isso é um crime muito bem organizado para um fins lucrativo ao invés de fins sociais, né? Isso é um assunto muito polêmico pelo qual eu venho falando aqui no meu projeto de Nações AFUP, porque eu sempre digo, irmãos, quero que vocês tenham bastante entendimento pelo qual eu vou falar aqui, tá? Tira o seu conhecimento, venha no entendimento, porque é assim que manifesta a sabedoria de Deus. Deus institucionalizou, né, os direitos que as igrejas têm de dízimos e oferta, né, para ajudar os pobres e necessitados. Não para falar, né, não para pregar o evangelho. O evangelho se prega em qualquer lugar. Não precisa de dinheiro para pregar o evangelho, porque nós temos a tecnologia de graça que chega em todos os cantos para ajudar as pessoas que não conhecem o amor de Deus, para levar para elas esse entendimento. Agora, falar que tem que pregar o evangelho, tem que pagar, temos que contribuir para o ministério crescer, isso é um absurdo. Além desses, né, líderes que fazem essas demagogias, né, dentro do intuito religioso, falar que temos que patrocinar a obra de Deus, que absurdo. Se o próprio algoritmo, se o próprio YouTube paga eles dinheiros bastante considerado, né, porque eles já têm uma mídia grande, né, dentro das redes sociais, isso eles já têm recurso, não precisa muito mais do que isso. E outra, vou deixar claro aqui, para que a gente entenda como é que funciona uma corrupção dentro do sistema religioso, né? As pessoas têm que fazer aquilo que der conta, aquilo que não der, não joga em cima dos outros a responsabilidade, porque nós temos que ajudar a obra a crescer, é naquilo que a gente paga, dízimo e oferta. Pronto, acabou. É isso que nós pagamos pelo benefício do evangelho. Se ele está querendo fazer igrejas grandes, monumentos maravilhosos, isso é interesse deles, porque Deus está preocupado com a saúde, Deus está preocupado com o sentimento, com o intelecto, Deus está preocupado com o psicossocial, que estamos vivendo uma sociedade infelizmente martirizada por tanta coisa que vem acontecendo. Ainda vamos fazer ainda mais uma pronúncia de que temos que fazer recurso para levantar que o evangelho precisa ser pregado em todos os cantos. Como eu venho falando, gente, o evangélico é boca a boca. Os verdadeiros cristãos, no tempo dos primeiros cristãos, eles não pediam dinheiro às pessoas para fazer, né, manifestação do evangelho ser pregado para outras nações, para a sociedade, enfim, qualquer lado que for. Isso era uma coisa idônea, só que isso hoje virou interesse, porque gerou, né, uma forma de... um empreendimento religioso que a gente cria, onde muita gente contribui, porque as pessoas ingenuamente vai lá, contribui, além de estar contribuindo, ainda faz ofertas, né,
pesado em cima de uma situação que muitas vezes as pessoas não dão conta, mas pelo estímulo da mensagem, as pessoas acabam dando, né, por uma ingenuidade, mas não sabendo que talvez elas nem têm fé para superar aquela situação e acabam perdendo. Uns conseguem sim, porque uns têm fé e os que não conseguem vão perder essa oportunidade. Mas então, isso que eu estou trazendo aqui é o que o Lula está afirmando, né? A corrupção, o crime organizado está em todas as áreas. E não só dentro da política, como da religião, como eu também vou falar aqui do esporte, né? O esporte é uma instituição que capitaliza muito na sociedade. Se vocês observar, né? Eu falo porque eu vivi no Brasil lá, aqui também tem a mesma coisa, mas no Brasil a circunstância, né? O ciclo de futebol é muito rápido. Toda semana tem um campeonato, toda semana tem um jogo. Então, quer dizer, isso para eles, né, gerar futebol, gerar jogo semanal, isso é capitalização de recurso para eles, mas esse dinheiro também não é devolvido para a sociedade, porque uma instituição de futebol como a FIFA, né, é responsável por tudo isso, ela consegue ter muito dinheiro. Na verdade, isso é um superfaturamento que ela tem, porque se ela quiser investir na sociedade carente, né, devolvendo entretenimento de esporte para o nosso jovem, de repente não teria uma sociedade martirizada, né, sofrida pela criminalidade, porque eles não têm oportunidade. Será que a gente não possamos entender agora que as coisas estão sendo uma organização em todas as áreas, em todos os setores, na política, na religião, no futebol, no judiciário, e está todo mundo buscando interesses? Cadê o amor de Deus agora nessa altura? Até nós como cristãos nos orienta que temos que fazer assim a gente faz, porque a gente acredita em tantas ladainhas, não é que a gente acredita, que a gente espera algo novo acontecer e a gente acaba apostando aonde a gente vê que não vai dar errado. Como que a gente quer consertar uma política se não tem ninguém oferecendo um projeto de futuro para o nosso povo? O Brasil só vai ser diferente se a gente entender que agora o momento é o projeto de nações AFUP que vai fazer a diferença na nossa sociedade. E se nós não acreditar e aderir a esse conceito pelo qual Deus me chamou para falar com todas as nossas lideranças, que é momento da gente praticar agora o sentido da união, porque só ela vai nos orientar agora a um poder altamente sincero para o futuro. E aproveitar essa democracia que está dentro das igrejas para a gente estar orientando esse povo como deve andar agora para o futuro, porque se a gente viver agora um momento de igreja partidarizada A, B e C, nós não vamos finalizar o que a gente espera, e embora, né, vai muita gente se perder pela nossa hipocrisia. É hora da gente rever esse conceito, meus irmãos. É hora da gente mudar toda essa bagunça. Eu não estou aqui falando por mim, porque se eu estivesse falando por mim, eu não falaria de um projeto de tamanha magnitude, porque Deus, ele me mostrou em sonho, visão e interpretação, mas acredita no sonho se quiser, mas tenha como entendimento o fruto desse projeto pelo qual eu venho falando aqui há muito tempo nas minhas redes sociais. Eu estou aqui apenas exortando, né? Se o Brasil quiser ser sucedido, depende agora da nossa consciência cristã, porque eles têm entendimento sobre o amor de Deus, mas se quiser valorizar isso, né, tem que saber o que Deus está aqui trazendo essa oportunidade e nos exortando para um futuro de qualidade, onde a gente ainda temos tempo de salvar muita gente que precisa ser salvo, ajudar muitas pessoas que precisam ser ajudado. Há muita situação crítica na sociedade, um psicossocial desnorteado, onde as pessoas estão vivendo agora a criminalidade, da criminalidade passa para o uso de droga e vai adiante, até a pessoa se tornar um zumbi na sociedade, como a gente está vivendo aí hoje. As pessoas estão loucas por causa dos seus vícios, porque não temos um controle social na sociedade. E o projeto de Nações AFUP, gente, como eu venho falando, né? O projeto tem lá 12 itens, mas ali é um projeto de essencialidade espiritual. Mas além disso, nós podemos contribuir para a sociedade em vários outros projetos pelo qual eu estou aqui vendo em Portugal. Eu estou aqui em busca de conhecimento, porque Deus, ele precisa retratar para as nações que temos muita coisa para fazer com o povo, porque Deus quer ver o teu povo rindo, sorrindo e dentro de um conceito espiritual que a gente não tem noção, pelo qual a gente está perdendo se o projeto de Nações AFUP não for o futuro dessa nova visão de mundo pelo qual estou falando aqui. Então é isso. O que eu quero deixar claro é que agora, para fazer diferença, para a gente mudar a nossa política, que infelizmente não tem uma política competente, se você conhece o seu candidato, se você sabe que ele tem uma coisa de boa para oferecer no mundo, percebe se ele tem um projeto de futuro. Vê se ele tem uma pauta para falar assim, ó, tem aqui, ó, essa é a visão que eu tenho para oferecer para o meu país. Se você vê que nele tem isso, vote.
Então você possa ter certeza que você pode ter um bom princípio de sorte dentro dessa intelectualidade. Mas eu digo, isso não será sucedido porque ele sozinho também não vai vencer as dificuldades que o país está passando. Nós precisamos agora da unanimidade, de todos por uma só causa, para que a gente possa formar uma política unida dentro de um só conceito, onde a gente pode levantar uma pauta e levar para os nossos candidatos que estão lá dentro e aprovar para que a gente possa devolver para a sociedade aquilo que o Senhor quer que seja feito. Mas em uma política partidarizada, como a gente vê dentro da nossa instituição política, não vão fazer nenhum milagre na sociedade e muito menos vai superar as dificuldades que nós vamos viver. Então, para ficar aqui esse vídeo, para não ficar muito estendido, né, eu quero que vocês tenham bastante intelectualidade. Para mudar toda essa bagunça, só vai ser um objetivo se tiver o projeto de nações dentro desta visão.